Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante mesmo, a partir do material que a gente analisou. Vamos falar das raízes comuns e, ao mesmo tempo, dos caminhos tão diferentes, né? Do judaísmo, cristianismo e islamismo. Exato. O nosso objetivo aqui é tentar destilar um pouco o que une e o que separa essas três gigantescas fés mundiais, que a gente costuma chamar de abraâmicas. Uhum, E o ponto de partida é justamente essa figura, né? Abraão, uhum. reconhecido por todas elas. Vamos começar a desembrulhar isso. Exatamente. Quando a gente fala religiões abraâmicas, é isso mesmo. Judaísmo, cristianismo e islamismo. E o nome, claro, vem da importância do Abraão. Central, né? Totalmente. Ele é visto como um patriarca fundamental, sabe? Um profeta. E a aliança dele com Deus é tipo um marco zero compartilhado. O que é, assim, impressionante. É como uma figura só, lá de trás, consegue conectar tradições tão enormes globais. É verdade. E pensando no tempo, né? O judaísmo é o mais antigo. Coisa de, sei lá, 4.000 anos. Depois vem o cristianismo, lá no século I depois de Cristo, que nasce, na verdade, como um movimento dentro do judaísmo. Uma dissidência, né? Isso. E bem depois, já no século VII, lá na Península Arábica, surge o islamismo. E o que me chamou muito a atenção nos textos, sabe, foi a força das semelhanças. Apesar de tudo, elas persistem. Sim, existem muitas. Todas têm um monoteísmo muito forte. Aquela crença no único Deus Criador. Todas elas têm livros sagrados vistos como revelação divina, a Torá, a Bíblia, o Alcorão. A palavra revelada. Exato. E a gente encontra também figuras e narrativas em comum, tipo Adão e Eva, né? E claro, não dá para esquecer Jerusalém, uma cidade sagrada para as três. É muito interessante pensar nesses elos que atravessam milênios. Com certeza. Mas olha, as diferenças, elas são igualmente cruciais. E a raiz dessas diferenças é mais teológica mesmo. Aí que o caminho se divide mais, né? Aí que a coisa pega. O ponto central é a figura de Jesus. Para os cristãos, ele é o Filho de Deus, parte da Trindade, aquela ideia do Pai, Filho, Espírito Santo. Certo. Já o judaísmo e o islamismo, eles recusam essa ideia da divindade de Jesus. O judaísmo ainda está esperando o Messias, né? E o islamismo reconhece Jesus, sim, como um profeta super importante, mas humano. Um grande profeta, mas não divino. Maomé seria o último. Isso, Maomé é o selo dos profetas. E essa diferença sobre Jesus leva a outra, que é fundamental: os caminhos para a salvação, as leis religiosas. Como viver a fé no dia a dia, né? Exatamente. A observância da Torá no judaísmo, a fé em Cristo como Salvador no cristianismo e a Sharia, que é o conjunto de leis islâmicas baseada no Alcorão e nos ensinamentos de Maomé. É incrível como, daquela base comum que você falou, a resposta para a pergunta quem foi Jesus criou universos religiosos tão distintos. E essas diferenças teológicas, claro, tiveram consequências gigantescas, né? Na forma como cada fé se espalhou, se organizou, e hoje, o que os dados que a gente viu mostram sobre o cenário atual. Olha, o cenário hoje reflete bem essa história toda. O cristianismo e o islamismo são, de longe, as maiores religiões. Juntando as duas, dá mais da metade da população do mundo. É muita gente. Muita gente. O judaísmo, embora seja menor em número, coisa de uns 15 milhões de seguidores, tem uma influência histórica, cultural, assim, imensa. E as projeções para o futuro que o material traz, elas são bem reveladoras. O que elas indicam? Elas indicam um crescimento muito rápido do islamismo. A previsão é que possa até igualar o número de cristãos lá por 2050. Nossa, igualar. E a explicação principal para isso seria as taxas de fertilidade, que são geralmente mais altas nas populações muçulmanas. Essa projeção do islamismo alcançando o cristianismo em números, isso realmente salta aos olhos nos dados. E, ao mesmo tempo, o material também aponta outra tendência forte, né? Sim, qual? O crescimento do número de pessoas sem religião, sem afiliação religiosa, especialmente no Ocidente. Que dinâmica, né?
para o futuro da paisagem religiosa global. Exatamente. É uma dinâmica dupla interessante. Por um lado, você tem a expansão dessas grandes religiões, tipo o cristianismo crescendo muito na África subsaariana, o islamismo globalmente, e por outro lado, um aumento da secularização de gente sem religião em outras partes. Mostra um mundo religiosamente muito vivo, em transformação. Então, resumindo um pouco nossa conversa, o que fica é essa imagem forte, né? Um tronco lá atrás, Abraão, mas com galhos que, nossa, cresceram para lados muito diferentes. Judaísmo, cristianismo, islamismo. Exato. Cada um moldou civilizações inteiras. Eles compartilham crenças centrais, como um Deus único, a revelação, mas desenvolveram teologias, leis, práticas muito próprias. E isso, eu acho, nos leva a uma reflexão final, que meio que emerge do próprio material que a gente analisou. Qual seria? Considerando a sua origem compartilhada, que a gente detalhou, e essa interação global que só aumenta e que está refletida nas tendências demográficas que a gente falou, o material meio que deixa no ar uma questão, sabe? Até que ponto a nossa capacidade de navegar o futuro, de conviver de forma construtiva, depende de entender de verdade não só o que separa, mas também o que, lá no fundo, une essas três grandes tradições abraâmicas no mundo de hoje. Fica aí, né? Uma pergunta importante para a gente pensar.